Começar aqui a nossa workshop. Estão a ver o ecrã? Sim? Boa. Sim, Então, este workshop é serverless na prática. Como é que nós usamos APIs e lambdas sem complicações? Ahm, Queria começar aqui com uma introduçãozinha. O meu nome é Ricardo Nunes, eu sou consultor na Albay, sou engenheiro de software, já lá vão fazer 25 anos este ano. Gosto muito de trabalhar com a AWS, gosto muito de trabalhar com algumas linguagens de programação, como JavaScript e outras, mas principalmente JavaScript hoje em dia. E venho aqui um bocadinho a falar sobre aqui um bocadinho a minha experiência e explicar um pouco como é que funciona o serverless, principalmente na AWS. Queria perceber um bocadinho aqui da vossa parte, se tiverem aqui uh, acesso ao chat, se me puderem dizer se são programadores ou se trabalham noutra área e se têm alguma experiência com AWS. Podem escrever muito resumidamente no chat, só para eu perceber quem vocês são. Posso ter que adaptar aqui o workshop sobre mais programadores ou menos programadores. Meses e os restantes. Contra AWS, engenheiro de software, boa. Front-end, boa, boa, muitos programadores. Boa. Ok, acho que já tinha aqui. Espetáculo. Boa, então a maioria são programadores, ótimo. Vocês vão encaixar aqui muito bem. Se ainda não trabalharam com lambdas, vai ser muito fácil perceber. Ahm, então o plano vai ser, vou explicar um bocadinho o que é o serverless, quais é que são as vantagens, comparação com servidores tradicionais, falar um bocadinho também sobre como proteger uma API na AWS e falar sobre monitorização, observabilidade. Depois vamos fazer aqui, vou mostrar um exemplo de uma Lambda e uma API a funcionar na AWS, também com uma base de dados, e depois vamos fazer aqui um exemplo prático, onde vocês vão criar uma Lambda e pôr aqui as mãos na massa e depois vamos ver aqui como é que as coisas vão funcionar. Então, passando já para a primeira, para a primeira parte, o que é o serverless? Serverless basicamente é poder correr um pedaço de código, uma função, algum tipo de processamento na nuvem, na cloud, sem ter que comprar ou alugar um servidor. Basicamente, temos a possibilidade de criar uma função, colocar o nosso código dessa função. Essa função é totalmente gerida pela AWS. Nós não temos nenhum controle sobre que tipo de hardware é que a AWS usa para executar o nosso código. Um, e é tudo gerido pela AWS. Nós conseguimos gerir permissões, conseguimos gerir algumas configurações, mas como o código é executado, a nível hardware, é definido pela AWS, não é definido por nós. Ao contrário de um servidor tradicional, que só por estar ligado está a consumir, está a gastar dinheiro, está a consumir do budget, neste caso, nas lambdas, só existe custo quando a lambda é efetivamente executada. E é um custo muito baixo. Para uma lambda básica, para uma função muito básica, um, conseguimos ter 1 milhão de invocações por 20 cêntimos. É mesmo muito, muito barato. E a AWS encarrega-se de escalar automaticamente a execução destas funções. Aqui, o desenho que eu tenho em baixo é um exemplo de um servidor, da caixa, o retângulo é um servidor, e cada quadradinho é uma lambda. Pode não ser a mesma lambda, mas a AWS decide das máquinas que estão paradas nos data centers, onde é que vai executar o código da lambda assim que ela é chamada. Tem um processo por trás muito interessante, muito rápido, em que pega no código da vossa lambda, coloca na máquina que a AWS escolheu e executa. E é muito rápido. Um, e podem estar a correr outras lambdas no mesmo servidor. Nós não temos qualquer controle no hardware.
Esta é a triade da AWS para execuções serverless. Temos a API Gateway, que é o ponto de entrada para quem quiser criar uma API e que permite fazer algumas coisas, mas principalmente faz o roteamento, em que decide para cada método, para cada recurso, qual é a lambda que deve ser executada. Depois temos a lambda em si, que é o pedaço de código que é executado, neste caso pela API Gateway, mas também pode ser executado de outras formas, eu posso mostrar algumas. E por último, uma da DynamoDB, que é uma base de dados não relacional, portanto, de documentos, JSON, que também é muito rápida e é muito utilizada quando estamos a falar de computação serverless. Todos estes recursos são serverless, são geridos pela AWS, não temos que instanciar nada, e isto escala praticamente infinitamente até onde nós quisermos. Eu vou-vos mostrar aqui na AWS, numa conta que eu criei para esta workshop, como é que estas peças então funcionam. Posso começar pela Lambda. Eu tenho aqui duas lambdas criadas. Tenho uma lambda que eu criei para um get e para um post para gerir utilizadores, para ler utilizadores e criar utilizadores na base de dados. E isto é basicamente a estrutura de uma lambda. Temos aqui algumas configurações em cima, principalmente visuais. Eu aqui já tenho a API Gateway a chamar a lambda, por isso é que eu tenho esta ligação, aqui nestes dois elementos. Mas depois aqui em baixo temos o código da lambda. Temos algumas configurações que podemos controlar algumas das coisas que a lambda funciona. Temos monitorização para saber quando é que a lambda é invocada. Tenho aqui algumas invocações de teste que eu fui fazendo ao longo do dia. E temos a possibilidade também de criar testes que correm diretamente na lambda, sem ter que chamar com serviços externos como o Postman ou como o curl ou outra coisa qualquer. O código, neste caso, é muito simples, é um boilerplate que basicamente vai ler do cliente da DynamoDB, não sei porque é que isto está aqui em split, mas pronto. Do DynamoDB vai fazer um scan e vai ver a tabela de utilizadores e vai devolver todos os utilizadores que estão na tabela. Se houver algum erro, faz o log do erro, depois também já vos mostro onde é que aparecem estes logs. Isto no caso das funções, a mesma coisa que o create, é um post, cria um utilizador, recebe os campos desse utilizador no body, faz o parse desse body, cria um novo utilizador e faz o put, grava na base de dados. Não tenho que entender aqui um bocadinho a sintaxe do DynamoDB, isto é um comando do DynamoDB para escrever na base de dados, mas o código é só este, é só isto. Isto depois por trás faz toda a magia. Vou-vos mostrar também a DynamoDB, que é se calhar a parte mais simples desta triade, que é basicamente uma tabela. Existem várias configurações, nós podemos provisionar recursos para esta tabela para ter recursos estáticos, ou podemos deixar como eu costumo gostar mais, que é capacidade on demand, não gasta nada quando está parada, a não ser um bocadinho pelo espaço que a base de dados ocupa, mas tal como a Lambda, ela executa quando é chamada e é muito rápido. Estamos a falar de leituras abaixo de 10 milésimos de segundo. Normalmente, se estiver na mesma região. Eu aqui nesta tabela tenho dois utilizadores, tenho o Ricardo e a Chantal. Aqui eu não sabia os vossos nomes antes de entrar no workshop. E basicamente é esta tabela que as outras duas lambdas estão ligadas. Se eu vier aqui ao Get Users e correr o teste, que é aqui o teste que eu tenho criado, que não precisa de nenhum argumento, ele vai executar a função e vai-me devolver aqui no body, se virem, o Ricardo e a Chantal. Os dois elementos que estão naquela tabela. Se eu vier a Dynamo e criar aqui um novo itens e criar aqui um novo item chamado, vou escolher aqui um nome ao calhas, vou escolher o Tiago, criar um item, não é aqui. Vamos apagar isto. Criar um item, o ID eu vou pôr qualquer coisa porque não interessa e o Tiago é o name. É um objeto JSON. Já agora podem fazer isto com JSON também, é igual.
mas isto facilita. E se eu vier aqui aos users e executar outra vez, já aparece aqui o Tiago com o ID XPTO. Estes são os dois componentes do serverless que depois são compostos, porque nós não vamos ter só uma lambda, vamos ter várias lambdas, são compostos pela API Gateway. Eu tenho aqui uma demo API já criada, que tem o get, que está ligado à nossa função getUsers, e o post, que está ligado à função createUser. Aqui, este API Gateway tem um URL externo, que se eu chamar o URL com o endpoint users, vai-me executar o get, e tem a mesma o Ricardo, o Tiago e a Chantal. A vantagem da API Gateway é que permite então fazer aqui a composição dos elementos. Eu posso criar mais recursos, posso ter vários endpoints, posso ter vários métodos dentro do mesmo endpoint, cada um ligado a uma lambda diferente. E basicamente são estes os três elementos que tornam o serverless possível aqui na AWS. A API Gateway, já agora, eu vou falar no próximo slide. É aqui. Neste momento, esta API que eu criei, as lambdas e a API Gateway, estão abertas ao público. Qualquer pessoa pode chegar aqui, usar este URL e executar esta função. Eu até posso partilhar aqui no chat. Agora não consigo escrever no chat. Mas qualquer pessoa que tenha este URL pode executar. E obviamente isto pode ser abusado, pode tentar ser hackado. Então existem algumas técnicas para proteger a API. Isto não existe nas lambdas, só existe mesmo na API Gateway. E estamos a falar de coisas que se calhar vocês já conhecem, API Keys, portanto temos que criar uma API Key e só as aplicações que têm essa API Key é que podem chamar estes métodos. Podemos ter os roles do EIM. O EIM, já agora que eu não falei, é a gestão de identidades da AWS, que permite definir os roles, as policies de acesso e os utilizadores em si. E um utilizador que se autentique com as suas credenciais na AWS pode ter acesso a alguns ou a todos os endpoints de uma API Gateway. Também é possível fazer a segurança através desse método. A API Gateway também permite throttling e rate limiting para limitar a quantidade de pedidos a partir da mesma origem. Pode ser útil para reduzir custos, para evitar que haja algum bottleneck, que haja algum problema que afeta a performance da API, que seja uma coisa que seja muito, 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 muito utilizada. Do outro lado temos a monitorização. Podemos usar ferramentas de monitorização externa. Boa. Obrigado. Podemos usar ferramentas de monitorização externa, como Datadog, Dynatrace, New Relic, etc. Mas a própria AWS tem um serviço chamado CloudWatch, que automaticamente faz o log de todas as invocações das lambdas, incluindo se eu tiver um console log, um console error ou alguma coisa na lambda e for executado, ele aparece diretamente no log. Neste caso temos aqui o log management. Para a função getUsers estão aqui as invocações da lambda com a hora que elas foram executadas. Esta foi a que eu executei agora. E a última que eu executei, e eu não tenho nenhum console log, não tenho nada output na lambda, portanto ela basicamente começa, faz o start, faz o end, depois faz um relatório de execução, demorou 68 milissegundos, milésimos de segundo a correr e foi buscar os dados à base de dados. Portanto estão a ver a velocidade destas lambdas. Se eu for à minha função, agora muito rapidamente, getUsers, chegar aqui ao meu código e fizer aqui um console log, ele vai aparecer. Fazer aqui um console log. Aqui pode ser aqui o stringify do response items. E fizer um deploy. Ele já está. Eu vou executar outra vez através da API Gateway. E se tudo correu bem, vamos ver se ele tem um novo. Está aqui, 18h51. E está aqui o output no info, no log.
Portanto, nós aqui conseguimos ter visibilidade sobre isto tudo. Outra vantagem da AWS é que estes logs depois podem ser introduzidos automaticamente no outro serviço que vai processar isto tudo e dar métricas interessantes. Em termos de métricas, eu não sei se tenho aqui alguma, mas tenho aqui. A própria Lambda dá algumas métricas que estão também disponíveis no CloudWatch. Podemos criar um dashboard com número de edificações, número de erros, qual é a performance, qual é o tempo que está a demorar médio. E conseguimos ter aqui toda a informação. Aqui eu posso abrir isto e ele mostra-me com a granularidade que eu quiser as invocações. Portanto, estas são as últimas invocações da Lambda. Ok. Voltando aqui, podemos começar a nossa atividade prática. Antes de começarmos a atividade prática, eu vou estar aqui um bocadinho atrás, queria perguntar se tem alguma dúvida até agora, alguma coisa que não ficou claro, alguma coisa que queiram que eu explique um bocadinho mais detalhadamente. Eu tenho. Eu Sim. sou QA, tenho trabalhado com APIs, Sim. mas eu nunca tinha visto sobre esse tema. Foi um dos motivos pelo qual eu me inscrevi no workshop e queria perceber mais. No âmbito de QA, em que poderia ser utilizado? O que eu poderia utilizar? E eu gostaria de dicas para poder aplicar métricas e melhorar na parte de visão de quality assurance. Sim, a nível de QAs, eu acho que o mais interessante é a possibilidade então de criar os dashboards no CloudWatch para ver o que é que está a acontecer e conseguir ver as métricas e os logs da execução para ver onde é que está o erro para poder depois reportar de volta para os programadores. Ou seja, a criação de lambdas, se calhar, não vai ser da responsabilidade de um QA, mas a execução das lambdas, os testes, portanto, criar aqui uma estratégia de testes com alguns parâmetros diferentes. Este caso não é muito interessante, mas no Create User, em que podemos passar dados para a própria função, passar, por exemplo, o name vazio, ou passar, não passar o campo, ou passar campos errados ou dados inválidos, é uma maneira de poder testar as lambdas para ver se estão bem feitas, para poder reportar então esses erros. Portanto, eu diria que os testes aqui diretamente nas lambdas e criar um dashboard. Eu não tenho aqui nenhum nesta conta, mas criar um dashboard com este tipo de gráficos e de métricas que permitam ver se há algum problema, se há alguma coisa, uma fuga de memória, pedidos que estão a dar muitos erros, etc. Portanto, eu diria que são Ah, estes dois, interessante. São a tudo nível, mais a nível de gratuitos? monitorização. Diga, diga. Desculpa, são todos gratuitos para poder fazer isso aqui? Não, né? Até um certo ponto é gratuito, sim. O free tier da, Uhum. da AWS é bastante permissivo. Ah, Sim, 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 isso que é bom. Porque chega no nível que, quando se passa a ter mais custos, às vezes se torna inviável. sim. Mas isto também depois há de estar integrado no controle de custos do projeto em si, portanto, hum, tem que ser contemplado no início do projeto, esta questão de testes e métricas. Tem que ser logo desde o início. Mais alguma questão antes de passarmos para a parte prática? É, eu gostaria de saber a respeito de, no dia a dia, como é atualizado uma nova Lambda, por exemplo. Tem alguma ferramenta? Porque normalmente a gente está acostumado com um sistema padrão, é feito um PR, e aquilo lá vai para atualização e tal. Nesse Sim, sim, sim. ambiente, como isso acontece? Boa, é uma boa pergunta. Então, aqui, isto é apenas para exemplo e para, se quisermos fazer coisas muito simples ou editar coisas para testar, lá está, por este console log, etc. Na prática, ninguém mexe aqui, ninguém na indústria mexe neste ecrã. Os deploys são todos feitos ou através da Terraform ou através de CDK. Não sei se conheces as ferramentas. O CDK basicamente é uma ferramenta que eu uso muito para criar uma coisa chamada uma CloudFormation. CloudFormation é um conjunto de serviços AWS que têm uma configuração padrão, que é definida em código, portanto é Infrastructure as Code, e que permite
rapidamente levantar uma stack, um conjunto de serviços que já estão todos pré-configurados, inclusive fazer o bundle do código e colocar dentro da Lambda a cada PR, se for necessário, podem ter stages diferentes, podem ter ambientes diferentes, mas isso tudo é automatizado através de ferramentas externas, sim. As mais comuns são o Terraform e o CDK. Sim. Não tinha aqui nenhuma stack para mostrar, mas também é um bocadinho mais avançado do que isto. Mas uma stack basicamente é um conjunto de serviços, onde criamos as lambdas, a DynamoDB, a configuração do CloudWatch, a API Gateway. Se eu preciso fazer uma CDN à frente ou uma firewall, é tudo configurado na mesma stack e depois é levantada essa stack aqui na AWS através de um deploy, seja por PR, seja para fazer um teste, seja em ambientes diferentes, dev, staging, produção. Mas é tudo automatizado, sim. É o próprio pipeline que vai executar o CDK e levantar aqui a stack completa. É a maneira que eu acho mais simples. É possível fazer serviço a serviço, mas eu não aconselho. Olha, está aí, CDK, Pulumi, SSD também, Serverless Stack. São tudo ferramentas que permitem fazer isto. Boa? Respondi à pergunta? Sim, perfeito. Sim? Boa. Ok. Então, vamos passar aqui para a nossa atividade prática. Vamos criar uma lambda, cada um de vocês. Temos aqui tempo para fazer tudo. Eu estou aqui a tirar os nomes porque eu já criei algumas contas de utilizadores e vou atribuir um número a cada um e depois vocês seguem os passos que eu estou a seguir para cada um criar a sua lambda nesta conta da AWS que eu criei especificamente para este workshop. Estou só a ver se não me falta ninguém. Portanto, tal Filipe, Jonatas, Ivo, Tiago, Igor. Jonatas, força. Podes perguntar. Você consegue passar essa URL aqui no chat, por favor? Ah, Sim, já sim, passou. Peço desculpa. já vou passar. Ok, Eu, por ok. acaso, não consigo copiar para ali, mas eu já escrevo aqui, não há problema. Sousa, Mateus e Bárbara. Eu acho que tenho todos. Eu vou atribuir aqui números a cada um, por ordem alfabética, e vou partilhar aqui, ok? Ok, obrigado. Sim, sem problema. Isto eu não sabia os vossos nomes antes de entrarem, então, mas não há problema. Somos 11, boa. Se me tiver a esquecer de alguém, digam, mas vou deixar aqui os vossos números e agora o link. Acho que está correto. Deixa-me só confirmar. Sim, senhor. Portanto, podem clicar no link e depois é seguir aqui as instruções. O login é um S seguido do número que eu coloquei aqui antes do vosso nome. Ok? Portanto, no caso da Bárbara é S01, no caso do Denis S02, etc. Por aí fora. A password é igual para todos. Workshop at 2026. E quando tiverem o login feito, eu começo a fazer os passos que vocês depois vão seguir. Ok? Se alguém não tiver a conseguir fazer o login, diga-me que é para podermos resolver antes de começar. Se já tiverem o login feito, podem ou dizer ou deixar no chat para eu saber se já estamos todos cá dentro. Tá, não percebi. Suposto. O username qual que é? É o que tá ali, Jonatas. Não. Jonatas, é S07. Portanto, no teu Ok, caso é S07. Username. ok. E o password? A password é a que está ali é workshop, Ok. pronto, 2026. Mais simples. Boa. Só um minutinho. Sim. Quando entrarem, vão ver este ecrã que eu estou a partilhar agora com este Recently Visited vazio, obviamente.
Ô, Ricardo, isso tudo fica Força. gravado também, né? Sim, sim. Tá ótimo, obrigada. Que eu sei que tem o canal do YouTube da Bar. Mas é mais giro se conseguir fazer agora. Isto Não, é não, não, fácil, não vai sim, ter eu nada. digo é justamente pra gente poder rever depois, que é Sim, sim, interessante. sim, sim. Já tô aqui já entrei já. Eu entrei, Ah, mas ele. boas. Eu estou a Acesso tentar negado. entrar e não estou a conseguir. Então, qual é o erro? Ah, Acesso é no, negado. Acesso negado aqui. Mas Em conseguem ver este várias. ecrã? Está um pouquinho diferente, tem alguns Não há acessos problema. negados. Devem ter umas coisas vermelhas, não há problema. Sim, exato. Sim, Isso. sim, sim, não há problema. Tem é que estar neste ecrã, que tem o Recently Visited, Console Home, tem que estar aqui. Sim, Sim. já consegui. Ok? Ok, os que já entraram, não sei se falta alguém, se alguém ainda não conseguiu entrar ou se já estamos todos para poder seguir. estava a tentar dizer que eu estou a tentar entrar, Sim. mas é no IM username que se escreve o número, correto? E a AM username, no teu caso, é S08. Ah, barra 35? Não, 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 S08. Aquilo é. Ok. Desculpa. Estavam 35 pessoas inscritas, portanto é de Uhum. 1 a 35 o número à frente do S. Na verdade, só estamos aqui 11. Ok, 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 ok. Os outros já conseguiram entrar todos, não é? Vou Sim. pedir. Ok. Primeiro passo é aqui em cima, vocês devem ter isto aqui no North Virginia, é trocar para Europa, Ireland. Ok? Aqui em cima à direita, Ok. Europa, Ireland. E depois vamos fazer os passos. Vamos criar uma lambda. Vocês não têm aqui a lambda, têm que escrever aqui em cima lambda. Assim como eu estou a escrever. E é a primeira opção. Aonde que vai? É Aqui em cima, distante? nesta barrinha de pesquisa em cima. Ah, tá. Lambda. E agora pega o primeiro. Lambda. Primeiro. Aqui vou-vos pedir para carregar neste botão. Vocês podem ter outro ecrã. Espera aí. Vocês podem ter um ecrã. ah, não, devem ter. Vieram parar aqui? Tem este Sim, ecrã? Boa. sim. Então, create function, não laranja. E aqui, no nome da função, vou pedir para colocarem um F seguido do vosso número que estava ali no chat. Portanto, se entraram com S07, é F07. 07. Por aí fora. Ok. O mesmo número que fizeram login, mas em vez do S, põe um F. Ok? Eu vou fazer aqui só o teste para seguir no processo. Depois aqui na arquitetura vou-vos pedir para colocarem o ARM64, mais eficiente a nível de custos, muito rápido de executar. Vou pedir para abrirem aqui esta opção Change Default Execution Role, porque temos que dar permissões a esta lambda para conseguir fazer algumas coisas, nomeadamente escrever os logs. E vou pedir para escolherem a segunda opção Use Existing Role e escolherem o role da workshop, aqui, workshop role. Se não tiverem a conseguir seguir, parem-me logo, que é para poder voltar atrás. Workshop role, deve ficar assim. E depois mais abaixo, É para na abrir o conf, Change Default Request Execution Role e segunda opção, certo? sim, workshop role. Preencher mais algum campo? É mais abaixo. Aqui devem ter isto fechado, abrir aqui o Additional Configurations e clicarem aqui no Function URL. Vamos ativar o Function URL, que é para conseguirmos chamar a nossa lambda. E na autenticação colocar None. Só que há alguns passos, mas isto é a configuração base. Até agora conseguiram seguir? Sim. Sim. Tudo certo? Boa. Então vamos lá para baixo.
Não é preciso fazer mais nada e carregar no botão Create Function. Vai desaparecer aqui um pop-up. Podem fazer Ó, dismiss, que não é uma preciso. pergunta, uma vez a função criada, ela pode ser digitada também? Pode sim, claro. Também. Tudo É, isto pode ser alterado depois. qual que é o existing role? O lá em cima? É o workshop. Workshop role. É porque eu botei assim, use an existing role. Sim. E depois teve que escolher um role. É o workshop. Sim. Ah, ok. Ok, obrigada. Pronto. Vieram parar este ecrã com uma lambda já criada que tem um hello from lambda. Se quiserem testar, podem carregar aqui no link function URL, aqui do lado direito, e ele vai executar imediatamente a vossa lambda. Funcionou? É. Sim. A única Sim. coisa que clicou, eu não consegui ver. A única coisa que clicou. Aqui no function URL, aqui à direita, Ah, no ok. caixa de cima, tem aqui um link. Aqui este ícone só vai copiar o link, mas aqui podem clicar e ele abre automaticamente e executa. Uhum. Ok? Deixa eu Hello ver se from vocês Lambda. conseguiram criar as funções todas. Ah, aí estão elas. Boa. Ah, isto não era com tracinho, era só F09. Há aqui uns que não vão dar. Acho que vocês deviam criar outra vez. É a minha. Então, não sei se conseguem. Acho que já não conseguem alterar o nome da função. Mas pronto, se não funcionar, depois criamos outra vez. Aqui, no código da função, vou pedir, já que há aqui tantos programadores estão habituados a isto, vamos trocar a palavra lambda pelo vosso nome. Eu vou escrever aqui Ricardo. Vocês escrevem o vosso nome. Ok? Quando alterarem, carregam aqui neste botão azul que diz Deploy. Para ele atualizar o código lá no contentor deles. Vai aparecer uma barrinha em cima e quando tiver feito, fica verde. Se voltarem a clicar no link da função, vai aparecer o que vocês escreveram. Só, Ok? só o refresh já funciona, né? Eu achei que ele Só o gerava refresh uma. já funciona. Eu tenho o Eu hábito de achei, fechar, mas só o refresh já funciona. eu achei que ele ia gerar uma URL nova a cada deploy. Não, 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 não. A URL é da função. Só se a Ok, função for destruída e criada novamente é que é alterado o URL. ok, percebi. Agora tenho aqui um scriptzinho, uma coisa que eu fiz, para ver se vocês fizeram tudo bem. E o que é que escreveram? Vamos ver. Denis, boa. Mais, Igor, boa. Este códigozinho é um script baixo normal que vai chamar as vossas funções, se vocês puseram o nome da função certa e ver o que é que vocês alteraram. Boa. Já não temos mais. Ahm, quem não conseguiu, quer tentar outra vez? O meu chama teste 2 porque quando eu fui colocar teste, ele falou que já existia. Será Mas que é não por era isso para que não colocar pegou teste. esse? Não era para colocar Ah, teste, era para colocar F e o número do login. esse. E aí? Neste, Ah, tá. Eu não posso voltar se, e fazer então. pronto. Se quiserem fazer outra vez, posso fazer convosco para Sim. verem o resultado, porque não viram, não viram, não, só não apareceu ali, porque o resultado é o mesmo. Se eu abrir aqui o teste 2, agora podemos fazer em direto aqui o da Bárbara e abrir, ele vai funcionar, ok? Sim. Só não aparece é no meu. Mas o que interessa é que fizeram o processo e funcionou. Ahm, até podemos pegar aqui e podemos ver as invocações aqui da Bárbara, foi chamado 2 vezes, e podemos ir ver os logs do CloudWatch para esta função específica, e aqui está as 2 invocações, e o que é que aconteceu. E é só isto. Criar uma função, colocar o código, e este código não existe, ou seja, nós não tivemos que comprar um servidor, não tivemos que alugar um servidor, não temos que fazer nada. E enquanto as funções não tiverem a ser chamadas, o custo vai ser zero. Ok? Que Mas é, a AWS já abriu uma aba nova de billing aqui pra mim.
Estas chamadas vão ser, por acaso, acho que isto vai entrar tudo no free tier, acho que isto não vai ser pago. Não, eu sei, eu Mas, tô a brincar porque eu sei que ela gosta não sei. de, no final das contas, às vezes se você deixar, a tua conta tá aumentando lá e você não viu, né? Eh, para isso, colocam-se alertas no billing. Quando chegar a um certo valor, recebes um alerta. E Sim. podes cortar serviços se chegar a um patamar que não queres ultrapassar. Também dá para fazer. Ok? Sim. Ahm, o que é que eu ia. Pronto, vamos voltar aqui. Ah, perceberam como é que funciona e como é que podemos criar estas funções e executá-las. Podemos executá-las, aliás, era isso que eu queria falar. Nas funções, nós podemos executar, se tiver function URL, podemos executá-las com o próprio function URL, podemos associá-las a uma API Gateway e ter métodos diferentes, recursos diferentes de chamar lambdas diferentes, ou o meu script, basicamente o que faz é chamar, fazer um curl ao URL de cada um das vossas contas. Ok? Você pode Portanto, puxar isso também no Postman, por exemplo, ou outra ferramenta, ou sim, não? claro. Ah, No ok. Postman, claro que sim. Está aqui o URL, é só colocarem este URL no Postman e ele vai fazer a chamada. Também é muito melhor para um QA usar o Postman diretamente em vez de vir aqui, mexer na consola. Mais fácil até. Ahm, No Postman, o método tem que ser um get. não, não tem que ser um get. A Lambda, a Lambda não tem o método. A Lambda é uma função. Ok? Nós podemos chamar a função com get, com post, se tiver o body, depois depende do código. Ok? Na API Gateway é que nós definimos qual é que é o método que está ligado a cada lambda. Não é? Se nós ligarmos o método post a uma lambda de get, não vai funcionar, vai dar erro. Não é? Portanto, temos de ter muito cuidado com essa ligação. Mas a lambda em si não sabe qual é o método. É um pedaço de código, pode fazer qualquer coisa. As lambdas permitem fazer muita coisa. Não é só responder às chamadas do browser ou da API, fazer execuções. As lambdas podem ser usadas para responder a eventos em muitos outros serviços da AWS. Por exemplo, um serviço que vocês se calhar conhecem é o S3, que é um serviço de storage, para colocar ficheiros. Um, eu não tenho nenhum bucket aqui para experimentar, mas uma das coisas que se pode fazer é, cada vez que é feito um upload, cada vez que é feito um carregamento de um ficheiro para um bucket específico, ele faz o trigger da lambda com esse ficheiro e pode fazer algum processamento para fazer o que for preciso. É muito usado para fazer, por exemplo, thumbnails de imagens. Se tiverem um site que permite os utilizadores fazer upload da imagem, a Lambda é perfeita para agarrar nessa imagem, fazer um thumbnail e colocá-la na pasta e servir pela CDE. Há muitas, muitas, muitas maneiras de usar Lambdas, não é só chamar diretamente. E pronto, queria só fazer aqui um resumo muito rápido daquilo que nós estivemos a falar. Boa pergunta, Igor. Boa pergunta. Não, podemos usar muitas linguagens. É uma excelente pergunta que eu não falei. Quando nós criamos uma lambda, podemos criar aqui uma função, nós escolhemos a linguagem. E pode ser .NET, Java, Python, Ruby, pode ser muita coisa. O mais comum é o Node, eu usei o Node porque é aquele que eu uso mais, mas é muito comum também ser usado com por exemplo, Python ou Ruby. Bem, boa pergunta. Limitações, só se pode usar estas. Yeah. Isto. São muitas, não é mau. Então, nós vimos o que é o serverless, algumas das vantagens, qual é a triade da AWS, API Gateway, Lambda e DynamoDB. Existem outros tipos de bases de dados na AWS através do sistema, através do serviço RDS, como o MySQL, Postgres, etc. A DynamoDB é só a mais simples, mais barata, mais rápida de configurar.
Também vimos um bocadinho sobre segurança e monitorização, como é que nós podemos ver os logs, como é que podemos bloquear o acesso à API, e fizemos aqui a nossa atividade prática. Esta workshop toda custou 0€, que é fantástico. Não era possível com outros servidores. Vou-vos pedir, aqui a Chantal deixou o link numa mensagem para fazerem a vossa avaliação de formação. Não tem que fazer já, mas podem ir fazendo se quiserem, só para não nos perdermos. Ricardo, tem como só Força, voltar vai. a última apresentação, por favor? O slide anterior, É, obrigada. sim. É o resumo dos slides todos que tivemos a ver. Não tem nada de novo, a não ser o custo. Pronto, se puderem então preencher o questionário de satisfação, era ótimo. Para o bem, para ver como é que foi, se gostaram desta avaliação, desta formação ou não. E, por último, vou pedir aqui, quem quiser, se não quiserem também está tudo bem, vou pedir que liguem a câmera por um momento para tirar um screenshot, fora só para apanharmos aqui a cara de todos os participantes, os que quiserem mostrar a cara, quem não quiser mostrar, não é obrigado. Mas era giro, tiramos aqui uma fotografia com todos. Boa. Screenshot. Um bocadinho. Ora, 1, 2 e 3. Boa. Obrigado. E, por último, perguntas finais. Alguma coisa que queiram saber sobre o workshop ou sobre esta questão do serverless, das lambdas, da API Gateway, que eu possa ajudar a responder. Tenho uma dúvida, Ricardo. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito boa. No teu ponto de vista, qual é a limitação? Uma das limitações comparado com uma API normal, pronto, utilizando um Node hospedado na nuvem? Limitações. Então, a Lambda tem um tempo de execução máximo de 15 minutos. Portanto, se tiveres um processo que demora muito tempo, a Lambda não é o ideal. Eu sugiro usar o SAS ou o EKS, portanto, que é máquinas que usam containers Docker com ou sem Kubernetes, ou usar um simples EC2 para correr código que seja long running ou uma aplicação que seja long running. As lambdas têm uma limitação do tamanho do código que podem colocar lá dentro, as lambdas normais, mas podem usar o Docker dentro da lambda, portanto, e aí aumenta exponencialmente o tamanho do código que podem colocar lá dentro. Eu já trabalhei em projetos onde a aplicação inteira estava a correr dentro de uma lambda e respondia aos pedidos. Era um Next.js. Uma aplicação muito grande, mas como tinha Docker, corria perfeitamente. Uma outra limitação, que não é uma limitação porque consegue-se dar a volta, é uma coisa chamada o cold start. Portanto, o vosso código existe nesta lambda, não existe numa máquina física. Quando alguém chama a lambda pela primeira vez há algum tempo, a AWS vai escolher uma máquina que esteja livre, tenha recursos disponíveis onde consiga encaixar lá a vossa lambda. Essa máquina vai fazer o download do vosso código e só depois é que executa. Portanto, pode ter um cold start aí de 2 segundos, dependendo do tamanho da vossa lambda. Pode ser maior se a lambda for muito grande. Mas a partir desse momento e desde a última invocação da lambda, o vosso código existe naquela máquina para aí durante 40 a 70 minutos, desde a última invocação. Portanto, desde que mantenham a lambda quente, não vão apanhar cold starts. E uma das coisas que nós podemos ver aqui, estamos a falar 222 milissegundos, 38 milissegundos, 2 milissegundos, é muito rápido executar. Se agora ficar uma hora sem chamar a função e chamar outra vez, no meu caso, não neste, mas no getUsers que vai instanciar aqui
a ligação à DynamoDB. Por exemplo, aqui na primeira, se virem, ele demorou 1 segundo e meio, teve o cold start, teve que carregar a biblioteca toda de acesso à DynamoDB. A partir do momento em que está quente, demorou 86 milésimos de segundo, 82 milésimos de segundo. Portanto, o cold start é outra coisa que tem que se ter atenção. Existem técnicas para manter a lambda quente, mas é uma coisa para ter atenção. Portanto, eu diria que o tempo de execução máximo e este cold start são duas coisas a ter em conta. Escolher entre uma máquina, mesmo que seja uma máquina virtual, ou uma lambda. Agora, a lambda é muito boa, as lambdas são muito boas para ter pedaços de código pequenos que fazem coisas muito específicas e orquestrar várias lambdas, seja através de uma API Gateway ou seja através de uma coisa chamada as Step Functions, que era o outro serviço da AWS, que permitem cadear a execução das lambdas quase como se fosse uma promise chain, em que o resultado de uma passa para outra, o resultado passa para outra, passa para outra, e conseguir fazer a monitorização para ver onde é que houve o erro e poder repetir, etc. Portanto, as lambdas estão muito integradas nos outros serviços, mas diria que essas são as únicas limitações. São muito usadas para fazer APIs e para fazer workers no back-end, principalmente. Respondi à pergunta? Sim, sim, obrigado. O custo é incomparável com o servidor normal. Só ter o servidor ligado é no mínimo $5 por mês. Isto não custa nada. Estar parado e lá está, 1 milhão de execuções de uma lambda muito simples, são 20 cêntimos. É irrisório quando olhamos para um projeto grande. Mais alguma pergunta? Um projeto maior que tenha várias funções. Força. Sim. Existe uma dificuldade, porque eu vejo que é bem granulado, né? A gente tem uma lambda que vai realizar um trabalho bem específico ali. É possível representar um sistema maior, com uma complexidade maior nessa estrutura? Claro que sim. Há dois padrões que são usados para além deste de ter um endpoint por lambda, que são, não é bem meio termos, há o outro lado da moeda e depois há um meio termo. O outro lado da moeda foi aquilo que eu falei num projeto em que a aplicação inteira estava numa lambda, toda a aplicação. Não há mais serviços que têm código naquele projeto. O Next.js, com tudo o que estava lá dentro, front-end, back-end, tudo, API, tudo estava dentro de uma lambda. Ok? E cada vez que alguém fazia um pedido ao URL dessa plataforma, a lambda corria o Next.js todo e respondia e fazia o roteamento dentro da lambda. Acho que isso também é o outro extremo. Hoje em dia, o que se faz mais quando criamos uma lambda é, por exemplo, em vez de separar o get users do create user, do delete user e do update, é colocar todos os métodos do mesmo domínio dentro da mesma lambda. Portanto, temos uma lambda de users que tem lá os vários handlers dentro, tem um handler de get, de post, de delete, patch, put, etc. Tem lá todos. E depois a API Gateway para aquele endpoint, se eu vier... Onde é que está a minha API Gateway? Vou buscá-la. Na minha API Gateway, em vez de fazer no get a lambda, faço no users. No users, no meu nome da API, eu consigo passar uma lambda e depois dentro da lambda é que eu tenho os métodos todos. E ele faz o roteamento lá dentro. Sem problema. Portanto, a lambda pode ser tão complexa ou tão simples como vocês queiram. Não é essa a limitação. A maior limitação é mesmo o tempo. Portanto, se for uma coisa que demora muito tempo, a lambda não é o ideal. Mais do que 15 minutos não é o ideal porque ela vai cortar mesmo. Não vai deixar terminar o processamento. Mas pode ser toda a complexidade que queiras. Cortar vídeos, gravar vídeos, lançar aplicações inteiras, fazer mais alguma coisa. E podem ter lambdas a chamar outras lambdas. Também criam aqui uns padrões interessantes. Perfeito. Tem alguma arquitetura já estruturada para Lambda? Para serverless? Arquitetura como? No sentido de algum padrão de um partner que é usado para Lambda ou não? Não.
a Lambda faz parte de padrões de arquitetura, sejam eles quais forem. Normalmente são muito usadas para, lá está, criar APIs. Cada endpoint é uma Lambda, ou cada recurso é uma Lambda com os endpoints lá dentro. Também são usadas para os workers de back-end, portanto, vamos imaginar que um cliente faz upload de um ficheiro grande que tem que ser processado, não vai estar à espera, ou o front-end não vai estar à espera que esse documento seja processado até com o front-end parado até terminar o processamento. Então é lançado uma lambda para executar esse processamento em back-end enquanto liberta o front-end, e depois é feito ou através de Polo ou através de WebSockets, o que quer que seja, para atualizar o front-end. São muito utilizadas em arquiteturas de microserviços, são muito utilizadas em arquiteturas de event-driven, porque a AWS também tem filas, também tem as queues, principalmente com o SQS, mas também com o Event Bridge. Boa noite, Jonathan, adeus. Mas são componentes de padrões de arquitetura, ou seja, não pões os padrões de arquitetura dentro da Lambda. Lá dentro pões os padrões de código, não é? Normal. Em conjunto, né? Sim. Há uma coisa que eu não falei, também é um tema se calhar um bocadinho mais avançado, é que existe uma coisa chamada as Lambda Layers, que é uma layer de código para algo que tenha um bocadinho mais de processamento, lá está, muito usado para edição de vídeo ou para o Puppeteer, que é uma layer que está fora do código da Lambda, mas que é importada em uma ou mais lambdas para poder partilhar então esse processamento e não fazer parte deste código da Lambda. A Lambda fica mais levezinha, mais rápida para arrancar, mas liberta esse processamento adicional para a layer. O tempo é o mesmo, mas conseguem tirar o processamento dali. É isso. Ricardo, desculpa, só uma dúvida. Força. Pelo que eu estava vendo aqui, pronto, basicamente é uma função que é executada. Caso eu precise utilizar algum módulo externo, seja file system ou alguma biblioteca externa, como É igual, o processo Node. é igual. Ok. É igual. Aqui, já agora posso falar de uma coisa também interessante. O principal é esta função, é o handler. Tem que ter sempre uma função handler, que é aquela que vai ser executada quando a Lambda é chamada. No entanto, a primeira vez que a Lambda é instanciada naquela máquina, acontece o mesmo que acontece com o módulo de Node.js. Ou seja, tenho aqui os meus importes, posso importar aqui as bibliotecas que eu quiser, e tenho aqui esta configuração, que está fora do handler. Esta configuração vai ser partilhada entre todas as lambdas que forem executadas naquela mesma instância. Todas as lambdas deste tipo não vão voltar a criar a ligação ao DynamoDB. Vão reutilizar estas duas. Uma coisa interessante. Não respondeu à tua pergunta, mas podes importar os packages, os módulos que tu quiseres. Inclusive, normalmente o que se faz hoje em dia é com o ESBuild ou com o OXBuild ou o que é que seja, faz o bundling do código. Portanto, isto não é o que aparece, o código está todo num bundle e está minificado, está quase ilegível aqui, mas podem perfeitamente ter mais ficheiros e mais pastas aqui. Eu posso ter aqui o DB MJS e posso passar parte desse código, por exemplo, posso passar uma coisa muito simples, posso passar o scan para aqui, posso fazer aqui o export e eu posso importar aquele ficheiro. Command. Olha, agora não consigo fazer. Posso importar o command ali do ficheiro, igualzinho ao desse, e tirar aqui. Ele usa o command, todo ficheiro. Portanto, podem fazer módulos dentro da Lambda, não é um ficheiro. Ok?
Isto pode ser uma estrutura complexa, pode ser um projeto completo dentro da Lambda. Não é só um fecheiro. E tal como podem importar os vossos módulos, também podem importar módulos externos. Neste caso, importar aqui do SDK, mas podem importar qualquer coisa. No caso do Node, qualquer coisa que esteja no NPM. Boa, Ele boa. vai instanciar. Obrigado. Boa. Tiago. Estás em mute. Você mencionou que o custo da Lambda é bem baixo. E Sim. da API Gateway e do DynamoDB também é bem baixo? DynamoDB é muito baixo. API Gateway acho que tem um valor fixo. Mas é menos de 5 euros por mês para ter API Gateway online. Mas é muito baixo. DynamoDB é muito baixo também. Principalmente a versão on-demand. O que é que pode acontecer? Se tiverem muitos acessos, muitos pedidos, é bom usar estratégias para não estar sempre a bater na DynamoDB. Principalmente com o scan. Porque o scan vai ler a tabela toda. Se a tabela for gigante e o DynamoDB lê em páginas, isto vai aumentar o custo, não por causa dos pedidos, mas porque o DynamoDB tem duas maneiras de configurar. Ou podem definir as unidades de leitura e de escrita, que é provisionar uma certa capacidade de leitura e de escrita naquela tabela para ficar disponível, e isso tem um custo mensal. No caso do on-demand, ele vai decidir quais é que são as unidades de leitura e de escrita que são necessárias. Se tiverem muitos pedidos, ele vai assumir uma quantidade maior de unidades de leitura ou de escrita e vai, obviamente, aumentar o vosso custo. Mas é muito linear em relação ao número de pedidos. Não é um custo fixo. A API Gateway acho que é um custo fixo por mês. Sim. Tem a grande maioria destes serviços tem um free tier muito, muito generoso. Portanto, podem testar e brincar basicamente a custo zero. Estes e muitos outros serviços têm coisas semelhantes. Mais alguma pergunta? Boa. Espero que tenham gostado. Este, por acaso, foi o meu primeiro workshop. Eu nunca tinha dado workshop antes, é a primeira vez. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido útil e que tenham gostado. Obrigado pelo tempo, que esta hora sei que é um bocadinho complicada aqui para algumas pessoas. E obrigado por terem participado. Muito obrigada, Ricardo. Parabéns, Valeu Ricardo. mesmo, Muito cara. obrigado. Obrigado, Obrigada pela parabéns. iniciativa. Boa noite. Parabéns, boa Boa noite. noite. Obrigado, Tchau. pessoal. Obrigado. Boa noite.